Oi, eu sou o Matheus Caniceiro, eu escrevo piadas desde sempre e eu faço stand-up em Curitiba desde 2012. Nesses 4 anos de carreira, eu percebi coisas que muitos comediantes fazem, que estão começando ou não, e inclusive coisas que eu fiz que acabam prejudicando um comediante durante sua carreira. Então, em meio a dicas, reclamações e desabafos, saiba agora como não se tornar um comediante de sucesso. Lembrando que esse vídeo não é pra cagar regra não, porque eu não sei o segredo do sucesso. E também o que eu vou falar aqui não é exatamente o que eu penso, mas sim o que eu vejo acontecendo e eu vejo outros comediantes falando. Bom, me pediram pra fazer um vídeo palestra, mas como eu não tenho experiência como palestrante, eu vou fazer um vídeo de dicas e de comentários, só que um pouquinho mais extenso. Então vai ser isso, na verdade. Bom, vamos começar pelo principal então. Não copie piada. Eu sei que parece básico falar isso, mas realmente tem gente que copia piada. Óbvio e necessário. É bom já começar falando a principal regra da parada. Comediantes de sucesso não copiam piadas. Infelizmente isso ainda existe, mas é uma prática repudiada pelo meio. Lembrando que também entra nisso de copiar piada quando o cara pega o material de outro e tenta dar uma disfarçada, uma adaptada. E o cara faz isso achando que ninguém percebe. Eu não tô falando de alguém específico, só que fique bem claro. Tô falando tipo que acontece e todo mundo do meio sabe disso. Mas enfim, às vezes o cara faz isso achando que ninguém vai perceber e, meu, todo mundo percebe o que você tá fazendo. Então não copie piada, não copie material, não faça material repetido e não pegue a ideia de uma piada de outro comediante e substitua uma palavra ou outra achando que isso não vai ser cópia, porque isso também é cópia. Não queira que todo mundo leia o seu material. Tem gente que, principalmente quando está começando, manda o material para todo mundo, toda hora, querendo que todo mundo leia tudo. Muda uma palavra, manda de novo. Muda uma palavra, manda de novo. Aí o cara manda e se não recebe resposta imediata, ele já fica bravo e acha que o cara que não respondeu ele é um cuzão. Calma! Tem muito comediante que gosta de ler o material dos novos colegas e até dar uma ajuda, mas tem outros que não. Os que fazem isso, eles fazem para dar uma força mesmo, e os que não fazem, não têm obrigação necessariamente de fazer. Inclusive, eu vou falar uma coisa que eu já percebi que acontece. Às vezes, alguém que está começando tem uma ideia de um tema, e aí manda para vários comediantes. E aí cada comediante pega e dá uma dica, e ele pega essas ideias, essas dicas, junta todas elas e daí manda pra todos eles de novo. E aí recebe mais sugestões dele junto e manda pra todos eles de novo. Então no fim o cara tá pegando várias ideias e juntando da galera que manda pra ele, mas ele não tá realmente trabalhando no material dele, ele tá mais fazendo um apanhado. Isso eu acho meio mancada também. Então eu não sei a fórmula do sucesso, mas com certeza um comediante de sucesso cria o seu próprio material. Não roube o bar do colega. Tão importante quanto não roubar material é não roubar o show de outro colega. Produzir um show de comédia dá muito trabalho. Então não vá até o bar onde já tem um show de comédia oferecendo um show mais barato. Isso é muito baixo. Isso é o que a galera chama no meio de atravessar o bar. Isso é visto com maus olhos pelo pessoal do meio e eu concordo que isso seja errado. Porque além de desvalorizar o trabalho de outro comediante ou produtor, isso é bem desonesto. Eu já fiquei sabendo de comediante que perdeu trabalho na TV por ter tentado atravessar o bar de um colega. Então, com certeza, um comediante de sucesso não atravessa o bar do colega, ele consegue seu próprio espaço. Não imite a persona ou timing de outro comediante. Junto com o material, a persona e o timing de um comediante são coisas exclusivas só dele. Muitas vezes eu já vi novos comediantes com a mesma postura, sotaque, o mesmo jeito de falar de outro comediante mais conhecido, inclusive com a mesma roupa. Por exemplo, quando eu comecei, tinha muita gente praticamente fazendo cover do Daniel Duncan. Depois de um tempo, outros comediantes foram aparecendo e outros covers foram aparecendo. E ultimamente eu tenho visto muita gente tentando falar igual o Thiago Ventura. Esses caras que eu citei, eles fazem sucesso justamente por eles terem achado o seu estilo próprio. Então crie ou descubra o seu próprio jeito de falar. Porque um comediante de sucesso ele tem o seu próprio estilo. Não seja o politicão, amigão de todo mundo. Tem gente que cumprimenta todo mundo do mesmo jeito. Faz os mesmos comentários positivos pra todo mundo. Sorri igual pra todo mundo. Acha que é amigo de todo mundo e geralmente todo mundo percebe que não. Isso pode até funcionar, mas como o vídeo é meu, eu coloquei essa dica porque eu não confio em quem é amigo de todo mundo. Não seja o super mega engraçadão da turma. Geralmente comediantes são pessoas engraçadas e pessoas que percebem quando alguém está tentando ser engraçado forçadamente. Seja você mesmo e haja com naturalidade que possivelmente você vai tirar risada de uma galera. Porque várias vezes eu já ouvi um comediante comentando com o outro: que cara chato, velho, sobre alguém assim. Não seja o excluidão.
Eu acho que particularmente esse foi um dos meus principais erros. E não foi muito por querer, mas aconteceu. Não seja o cara que fica longe de todo mundo, longe do grupo, sozinho no canto mexendo no celular. As pessoas precisam te ver para lembrarem de você e assim você vai conquistando espaço e conhecendo pessoas novas. Por exemplo, eu geralmente antes do show e depois ficava quieto, mexendo no celular ou no meu caderno de anotações. Primeiro porque eu sou muito tímido e depois porque eu ficava muito nervoso. E eu tenho certeza que isso acabou me prejudicando de alguma maneira. Se você tiver chulé, não tire o tênis no camarim. Isso é nojento. Saiba a diferença de stand-up e improviso. Várias vezes eu vi gente que estava começando me falar: ah, porque eu não tenho material, porque relaxa que na hora eu improviso, eu sou bom no improviso. Você pode até tentar, mas eu acho que não vai dar certo, cara. Claro que às vezes um show de stand-up envolve um pouco de improviso, mas basicamente o stand-up é o comediante apresentando o seu material, o material que ele escreveu, que ele trabalhou. Então se você não quer escrever material e realmente acha que manda bem no improviso, talvez o stand-up não seja pra você. Talvez você tenha que ser improvisador. Não estoure o tempo. Não passe do tempo que te derem pra fazer. Geralmente os comediantes veteranos, eles dão algum espaço no show para os novos comediantes se apresentarem, mostrarem o seu trabalho, seu material e tudo mais. Quando o produtor ou comediante te falar 3 minutos, faça 3 minutos, não faça 5 minutos. Se ele te disser para fazer 3 minutos, é porque ele já preparou o show dele para que nesses 3 minutos você apresente seu material. Então, se você folgar e passar muito do tempo, você vai estar desrespeitando tanto a plateia quanto o produtor, o comediante, todo mundo que está envolvido no show. E se você quiser mais tempo, simplesmente respeite o tempo, que com o tempo terá mais tempo. Eu pensei nisso agora, ficou legal, né? Cuidado com o que vai vestir. Não existe uma regra para se vestir no stand-up, mas tenha em mente que joias e roupas brilhantes e com muita estampa geralmente chamam mais atenção da plateia e isso pode acabar desfocando do que realmente eles precisam prestar atenção, que é no seu material. Regatas e chinelos podem incomodar uma plateia de um bar, onde todo mundo está comendo, por exemplo. E agora falando por experiência própria, cuidado com muita blusa. Além de limitar os seus movimentos no palco, muita blusa pode combar com nervosismo, com adrenalina da hora, com iluminação do local, e aí você acaba suando igual uma tampa de marmita. Eu escrevi um texto sobre isso e postei na minha página no Facebook, Matheus Caniceiro, se você quiser procurar depois, sobre ter usado muita blusa um dia que eu sabia que não precisava, ter suado muito num show. Não se desespere. Nesse caso eu quero dizer para você não abandonar o show porque uma ou duas piadas não entraram. A plateia não sabe exatamente qual o seu melhor material ou no que você vai falar. Então se uma coisa ou outra não entrou, o jeito é deixar isso passar e focar na próxima frase para que a próxima frase funcione. Outro desespero também que eu vejo muito no meio é a galera querer fazer sucesso e apresentar um talk show na televisão com 3 meses de carreira. Isso não vai acontecer, cara. Você começou agora. Eu sei que o otimismo é uma coisa boa, mas você não pode criar tanta expectativa, uma coisa louca, porque no final você vai acabar se decepcionando se fizer isso. Não use temas só pra chocar. Tem muita gente que logo no primeiro open mic já vem com os temas câncer, estupro, incesto. São temas difíceis para um comediante profissional abordar de um jeito interessante. Imagina pra quem tá começando. Então dificilmente um cara já vai aparecer logo na primeira vez com um material muito bom sobre isso. E por isso pode acontecer de um cara que está começando a falar alguma coisa sobre isso, que nem é uma piada, e se for uma piada não é uma piada boa, não funcionar, acabar dando água e depois culpando a plateia. E geralmente quando alguém culpa a plateia, a culpa não é da plateia. Então vá com calma, você não precisa sair falando sobre temas chocantes para ser um bom comediante. Ainda mais no começo que tudo é mais difícil. Show bêbado. Essa eu vou falar por mim. Eu não gosto muito de beber antes do show, porque eu já percebi que comigo acaba me distraindo na hora que eu tô me apresentando. Eu já vi muito cara que tá começando chegar bem antes no bar com vários amigos, encher a cara, e daí na hora que vai apresentar acaba esquecendo tudo, só fica dando risada, não lembra de piada, estoura o tempo, um desastre. Eu já vi uma pessoa que era pra fazer 5 minutos, fazer 20 minutos sem nenhuma piada. A pessoa tava muito chapada e não era só de bebida. Enfim, acabou sendo bem prejudicial pro show, tipo, muito. Então, seja profissional e tenha bom senso. Eu tenho amigos comediantes que bebem antes do show e eles acabam se soltando e aproveitando mais o show. Então eles se divertem, a plateia se diverte, então isso acaba não prejudicando a apresentação deles. Então varia de uma pessoa para outra. Então se isso não afeta a sua apresentação, beba. Agora se isso te prejudicar, é óbvio que não. Essa dica foi bem óbvia, na verdade. Não se esconda. Erro muito comum, muito comum. Muita gente que está começando
acaba entrando no palco e pensa em tanta coisa, eu entendo, que acaba ficando atrás do banquinho, do pedestal que não tá usando, da caixa de som, fora da luz, super escondido. Isso atrapalha a visão da plateia. Então se você não estiver usando o pedestal ou o banquinho, tira um tempinho pra tirar eles da frente, ou senão você vai na frente deles, entendeu? Pra não ficar um ruído visual na sua frente. Uma vez eu vi um piá que fez um show atrás de uma bateria de banda que tava pra se apresentar lá. Quer dizer, ninguém viu o corpo dele, ninguém quase prestou atenção nele e é óbvio que não funcionou. Acontece. Não receba ligações telefônicas. Eu sei que é meio absurdo eu ter que falar isso aqui, mas é uma dica. E acontece. Sabe aquele anúncio antes do show falando pra plateia desligar o celular porque pode atrapalhar e tal, tal, tal? Então, isso às vezes pode servir pro comediante também. Umas 2 ou 3 vezes eu já vi comediante perder uma piada porque o celular dele tocou. Wesley Safadão. Não seja o cara que quer pegar todo mundo da plateia, do bar, do bairro, da cidade, do seu estado. Ou do Brasil inteiro. Igual Muriléu. Isso na verdade é chato em qualquer meio. E se você for assim, tenta não ficar esfregando na cara de todo mundo as coisas que você faz, porque principalmente em camarim de show, porque às vezes a gente tá meio nervoso e você entra falando, porque eu comi todo mundo, e daí você fala, beleza, cara, e daí, comi todo mundo, e você, tá bom, deixa eu prestar atenção aqui, e daí, comi todo mundo. Às vezes você nem tá interessado, o cara vem te puxando pela camiseta, olha aqui, semana passada eu comi 500 meninas, você fala, tá bom, Biel, tá bom. Paciência com heckler, tenha paciência pra saber o que falar pra pessoa que tá atrapalhando o show. Que às vezes ela tá fazendo isso sem maldade nenhuma. Isso acaba sendo muito agressivo. Várias vezes eu já vi de acontecer o comediante surtar do nada e acabar pegando muito pesado com uma pessoa que nem tava provocando de propósito, e isso acabou meio que criando um climão no show. Eu mesmo uma vez tocou o celular de uma pessoa e eu acabei agindo de um jeito meio estúpido. Então eu confesso que agora eu tenho mais paciência. Eu tenho uma outra história também, e eu vou botar um trecho do vídeo aqui pra vocês. Do dia que um cara subiu no palco pra me bater. Então eu acho que eu vou botar um trecho aqui. Se eu não colocar o trecho aqui pra vocês assistirem, vocês podem olhar no meu canal lá, Matheus Carniceiro no YouTube, vocês vão ver. Então analise a situação, porque geralmente uma chamadinha de atenção já basta, já funciona. E pode ser bem melhor pro show do que aqueles cortes que, se fosse numa sala de aula, a galera ia falar nó, pegar bar pra fazer. Essa expressão. E existem várias visões sobre isso, porque ao mesmo tempo que a pessoa está começando, ela não tem tanto espaço, então ela precisa criar o próprio espaço, ela também não tem tanta experiência, então ela pode acabar pegando um espaço e com a falta de experiência acabar fazendo um show ruim e queimando esse espaço. Então caso você pegue algum lugar para se apresentar, tente levar convidados bons, porque se você estiver começando, possivelmente você não tem tanta segurança, tanto material, tanta... Então seria muito interessante se você levasse algum veterano para fazer show com você. Assim ele podia mandar bem no show e ainda meio que te ajudar ali nas paradas. Eu já vi comediante foda oferecer show para um bar e o bar falar, da última vez que a gente teve stand-up aqui, os caras estavam começando, o show foi bem ruim e acabou meio que sendo muito bosta. Referência. Quase todo mundo que quer começar na comédia tem um ídolo no meio, ou pelo menos uma referência bem forte, alguém que admira bastante. Uma coisa para você ficar atento é tomar cuidado para não se parecer demais com o comediante que você gosta. Muita gente faz sem perceber. Eu, por exemplo, sou muito fã do Danilo Gentili, e quando eu comecei, me falavam que eu parecia demais com ele. E eu até que não achava, mas um dia eu parei para reparar e tinha muita coisa parecida sem querer, que eu acho que é porque eu assistia muito, eu acabava meio que pegando jeito em algumas coisas. Então, é uma sugestão para vocês tomarem cuidado. Justiça. Às vezes, na maioria das vezes, o meio é bem injusto. Então, esteja preparado para isso. Porque você não é o Sérgio Moro, você não pode fazer nada. Clichê. Outro assunto que divide opiniões. Muita gente do meio da comédia meio que odeia temas e piadas clichês porque esse tipo de coisa não colabora para a evolução da comédia. Muita gente fala que não gosta, mas faz. Muita gente faz e fala que não gosta, que é a mesma coisa. Muita gente nem percebe que faz. Muita gente gosta e faz. Então, etc, etc, etc. Eu vou dar minha opinião aqui sobre isso. Eu, assistindo o show, dificilmente gosto de alguma coisa clichê. E eu confesso que escrevendo e apresentando material, eu ainda acabo usando uma coisa ou outra, mas não é uma coisa que me deixa muito confortável. Eu não gosto muito de fazer isso. Então eu tô trabalhando pra tirar essas coisas que acabam funcionando como muleta, e isso não é nada bom. Mas sobre o clichê, eu acho que tem uma coisa que é meio geral, não sei se vocês concordam comigo. Mas o cara que faz só clichê, ele acaba crescendo muito rápido até um certo ponto e depois para. Piada muleta.
tome cuidado com as piadas muletas. Às vezes o show tá ruim e você precisa daquela piada pra salvar. Às vezes o show tá bom e aí você precisa com certeza contar aquela piada, porque o show já tá bom. E aí você precisa daquela piada pra garantir. Às vezes você usa ela como carta coringa pra alguma situação. Aí acaba não funcionando, você acaba se decepcionando, porque você botou muita fé naquela piada e acaba desistindo de todo o resto. Isso é um erro bem comum e que acontece direto em várias situações. Isso de depender de uma piada ou outra pode atrapalhar o comediante de várias formas. Desde ele usar como termômetro para um show, até ele acabar se acomodando e não escrevendo material novo. Então, não dependa muito das suas piadas muletas. Pensou? Escreva. Muitas vezes você está fazendo alguma coisa e tem uma ideia, e aí você pensa, vou deixar quando eu chegar em casa eu escrevo certinho. E possivelmente você não escreveu, ou porque você ficou com preguiça, ou porque você acabou esquecendo, ou porque parece que essa tua ideia não é tão boa quanto parecia. Por isso que comediantes profissionais geralmente andam com um caderninho, ou se não anotam as ideias no celular, porque quando a coisa tá fresca, parece que é melhor você deixar registrado. É muito difícil ter uma boa ideia e é muito fácil de esquecer uma boa ideia. Então, pensou? Escreva. Procure a luz. Em alguns bares e principalmente em alguns teatros, a iluminação ela é focada exatamente em um lugar do palco. E às vezes o comediante acaba ficando fora da luz e assim ele perde a atenção da plateia. Procure sempre ficar bem visível, sempre procure a luz. Já aconteceu do cara pedir pro amigo dele profissional fotografar o show, e aí quando ele foi ver as fotos, ele tava tipo com o ombro na luz e o resto da cara tudo preta porque ele tinha ficado fora da iluminação. E esse cara sou eu, Roberto Carlos. Não esqueça do microfone, que eu lembrei de algumas coisas agora. Eu sei que parece bobagem, mas tem gente que tá fazendo ali, tá falando e esquece que tem que usar o microfone. Eu já vi, por exemplo, o cara que tá começando a fazer uma cena apontando o microfone pro alto ou pra plateia enquanto ele falava, e aí o pessoal não entendeu nada que ele falou. Eu já vi um cara que foi fazer uma cena e ele acabou colocando a mão que tava com o microfone no bolso e ficou com a outra mão assim, ó, falando. Eu juro que eu já vi isso. E ele tava falando como se estivesse com o microfone aqui. Se bem que foi bem engraçado, pode ter sido parte do material dele. E a gente acabou subestimando no dia, mas foi muito engraçado isso. É complicado, é complicado. É complicado. Eu não sei quando que surgiu isso, mas a maioria dos comediantes, tanto comediante veterano, quanto comediante profissional, quanto comediante amador, quanto comediante open mic, a maioria acaba soltando isso entre uma piada ou outra. É complicado. Eu não sei, eu só sei que uma galera tá percebendo isso, então meio que evita. Ai, ai, é foda, é complicado. Gritar. Quando o comediante está começando, possivelmente ele não tem muita experiência com microfone. Então ele pode fazer uma piada gritando e acabar estourando o áudio e deixando a plateia bem desconfortável e não dando para entender o que ele falou ou gritou. Então preste atenção nisso. Eu sei que parece uma dica boba, mas eu, por exemplo, numa das minhas primeiras vezes, eu acabei fazendo uma piada gritando e eu meio que fiquei com tanto trauma da reação que isso teve que eu acho que eu nunca mais fiz uma piada gritando. Até agora, pelo menos, não. Então, além de ninguém entender nada, eu paguei mico e... enfim... serviu para aprender e para passar essa dica para frente. Não seja o cara que fica pedindo para os colegas compartilharem seu vídeo toda hora, para todo mundo, em todo lugar, e ainda ficar bravo se o cara não faz isso. Se ele quiser ajudar compartilhando, ótimo. E se ele não quiser, fazer o quê? Tipo, é um direito dele. Se ele não quiser compartilhar, possivelmente ele tem os motivos dele, então isso não faz dele o pior cara do mundo. Aconselho a não fazer show usando fone de ouvido. Da única vez que eu vi um cara fazendo isso, ele estava ouvindo o próprio texto e aí ele acabou se confundindo porque teve uma interação com a plateia que ele não esperava e aí ele acabou ficando muito nervoso, passou do tempo, falou tudo errado, foi um desastre. Já fez a sua parte? Então respeite a do colega. Eu já fui atrapalhado muitas vezes pelo cara que estava antes de mim no palco, que ele fez a parte dele, me chamou e desceu e já foi direto em alguma mesa conversar alguma coisa, perguntar como foi, tirar foto, gritar, aplaudir, beber, não sei. Mas já me atrapalhou muitas vezes. Isso atrapalha muito o próximo comediante e também é uma baita de uma falta de respeito. Então, já fez a sua parte? Não atrapalha o show pra plateia ou pro próximo comediante, beleza? Bilheteria. Eu não tenho muita experiência em pegar bar pra fazer, eu peguei uma vez o bar, mas eu meio que observo e me parece que não é um bom negócio você pegar o bar por bilheteria, ou seja, você recebe pela quantia de pessoas que vão no bar. Que assim meio que parece que o dono do bar deixa nas suas mãos e aí você acaba não conseguindo levar tanta gente, e aí ele ainda ganha mais do que você em cima das pessoas que foram. Então, geralmente o melhor negócio é você fechar um cachê fechado com o bar, porque assim ele vai precisar dessa grana para te pagar, então assim ele vai divulgar o show, porque ele tem interesse que tenha bastante gente no show para ele poder te pagar, para que o show seja bom, e é isso aí. Conselhos.
Conselhos incluindo palestras, vídeos e dicas, livros e etc. Ouça conselhos, considere conselhos, mas lembre-se de que conselhos não necessariamente são regras ou segredos para o sucesso. Então meio que faça o que você achar que vai ser melhor pra você. A não ser sobre regras, tipo, não copiar piada. E não copie piada, né, cara? Oportunidade. Não deixe oportunidades passarem. Quando eu digo oportunidades, eu não quero dizer pra você sair contando suas piadas novas pra todo mundo na rua, na sua casa, na escola, no trabalho, na faculdade, na zona, sei lá, em qualquer lugar que você esteja. Eu quis dizer pra você saber reconhecer uma oportunidade e tentar aproveitá-la sem pensar do tipo, ah, isso aí eu vou poder fazer de novo. Porque eu já fiz essa cagada e já aconteceu de eu não poder fazer de novo. O segredo. Não existe um segredo para fazer sucesso na comédia. Todo mundo que está há muito tempo nesse meio já percebeu isso. Comediantes brasileiros que fizeram sucesso até agora, chegaram lá, né, fizeram sucesso de alguma forma diferente. Só você para analisar. Então, encontre a sua. A única semelhança entre todos esses comediantes que fizeram sucesso é que eles são engraçados para um grande grupo de pessoas. Mas a trajetória deles são bem diferentes. Dar um tempo. Às vezes você pode pensar em dar um tempo na carreira para esfriar a cabeça. Eu já vi funcionar com alguns colegas, mas isso faz com que você perca o ritmo, principalmente se você for comediante stand-up. Quando eu fui abrir o show do Léo Lins no Curitiba Comedy Club, eu conversei sobre várias coisas relacionadas à comédia e um dos temas que eu conversei com ele foi isso de dar um tempo. Eu contei pra ele que eu tinha parado um tempo de fazer show porque eu precisei fazer o TCC da faculdade e tudo mais, e que eu tinha perdido o ritmo, que isso tinha me prejudicado. E ele disse que entende, que ele já precisou viajar, sei lá, pra gravar, fazer o programa, alguma coisa assim, e que realmente ele sente isso e que isso afeta até ele, que é um cara, tipo, profissional há muito tempo, que tem muita experiência. Então, não fique muito tempo moscando. Se você tiver a oportunidade de fazer pra manter o ritmo, faça, não dê um tempo, porque geralmente a galera que deu um tempo e voltou, depois você pergunta pra essa pessoa e essa pessoa diz que não devia ter parado. Bom, espero que vocês tenham gostado e que esse vídeo possa ajudar você de alguma maneira na sua carreira. Infelizmente eu não tenho um material bom para fazer o vídeo, então eu gravei com meu celular, um pobre velho celular, mas eu acho que já foi o suficiente para poder passar um pouco da minha experiência para vocês. Lembrando que isso tudo não é regra e também não é um segredo do sucesso, e também, às vezes é uma coisa que é minha opinião, às vezes é uma coisa que eu reparei aqui onde eu faço show que pode ser diferente, onde você vai fazer, às vezes é uma coisa que eu posso estar viajando que não tem nada a ver. Então é igual eu falei sobre os conselhos. Ouça tudo que eu falei aí, mas escolha certinho o que você vai levar em consideração ou não, porque, como foi dito, pode ser diferente para uma pessoa e para outra. Bom, eu sou o Matheus Caniceiro, eu espero que vocês me acompanhem lá no Twitter, no Facebook, no YouTube. Eu não posto muita coisa no YouTube, porque como vocês puderam perceber, eu não tenho material. Inclusive, para gravar esse vídeo, eu tive que ir gravando de 5 em 5 minutos, tirar meu celular, colocar no computador, passar o arquivo, tudo. Então eu tô bem cansado, bem suado, bem acabado, bem zoado, bem enviado. Então segue lá e me fala que você seguiu por causa desse vídeo aqui, que daí eu vou seguir de volta pra ver as piadas e os vídeos que vocês estão postando. E é isso aí. Quer saber? Eu acho que no final desse vídeo eu vou colocar 1 ou 2 vídeos de curiosidades sobre alguma coisa relacionada à comédia. Pode ser? Então beleza, eu espero que você tenha gostado. Me siga nas redes sociais, YouTube, Instagram, e Facebook, Twitter, Matheus Caniceiro. E sucesso aí, cara.